gente, se tiver atrito, hein? Bom, se tiver atrito, a gente vai ter mais uma força. E se só tem, né, além dessas forças aqui, peso normal, só tem mais o atrito, não tem mais outra força, né? A tendência de deslizamento aqui é para baixo. Né? A gente sente isso. Se esse bloco for abandonado aqui, a tendência dele é escorregar para baixo. E a gente sabe que o atrito é sempre contrário à tendência de deslizamento. Então aqui vai aparecer uma força para cima. Essa é a força de atrito. E aí, ó, se o Px, aí né, toda aquela análise lá da força de atrito que fizemos na nossa aula de atrito, cabe aqui. Por exemplo, se o Px for maior do que a força de atrito estático máximo, o que acontece? Cai. Vai cair. E se começa a cair, o atrito passa a ser cinético, certo? E aí a força de atrito será igual ao atrito cinético, beleza? Se Px for igual ou menor, né? Menor ou igual, a força de atrito estático máximo, o que acontece? Não desliza, ele não vai cair. E se ele não cai, a força de atrito será igual a Px. Lembrando que o estático máximo é o máximo valor que o atrito pode chegar. Não é a força de atrito que vai estar atuando, né? Se o Px ele não ganha do estático máximo, a força de atrito passa a ser igual ao Px. E aí a resultante é zero. Se estava em repouso, continua em repouso, o bloco não vai cair. Agora, de vez em quando, né, aparece a seguinte pergunta, num plano inclinado com atrito. Qual é o ângulo máximo que esse plano inclinado pode ter para que o bloco permaneça em repouso? Ângulo máximo para permanecer em repouso. De vez em quando aparece esse tipo de pergunta, tá? Nas questões. Bom, isso é uma experiência que todo mundo pode fazer e agora, né? Muito fácil. Imagina, você pega uma régua, coloca uma borracha em cima dela. Se você for inclinando a régua, inclinando, chega uma hora que a borracha cai. Certo? A pergunta é, qual a inclinação máxima que pode ter sem cair? Entendeu? Essa é a pergunta. E é fácil a gente demonstrar isso. Olha só. Se a gente quer que o bloco permaneça em repouso, né, a gente não quer que ele caia, não. Ele tem que permanecer ali. Então, a gente está nessa condição aqui, ó. Certo? Então, o nosso Px ele vai ter que ser igual à força de atrito estático máximo. Pessoal, por que igual? Não poderia ser menor? Porque a gente quer o ponto crítico, ou seja, a máxima inclinação sem cair. Então o atrito está no limite dele, cara. Se você inclinar mais um tiquinho, caiu. Entendeu? A gente está no limiar do deslizamento. Então é o atrito estático máximo. Então o Px tem que ser igual ao estático máximo. O atrito está no limite dele, o Px para baixo ali, e a gente está no ponto crítico, né? Se um mosquito pousar aí nesse bloco, vai cair. Entendeu? Então a gente tem essa condição aqui, Px igual a força de atrito estático máximo. E olha só, quanto vale o Px? Px a gente já sabe encontrar, né? Fizemos aqui no nosso exemplo. A gente sabe que Px é P seno θ. Esse é o valor de Px.
E como calcula a força de atrito estático máximo? É o coeficiente estático vezes a normal, certo? Mas como vimos no início da aula, normal tem que ser igual a PY, certo? Normal tem que ser igual a PY. E sabemos que o PY ele é dado por P cosseno θ. Demonstramos isso. P cosseno θ. Então eu posso substituir. E aí, como que fica? P seno θ é igual ao coeficiente estático vezes a normal. E a normal é o PY, que é P cosseno θ. Olha que bonito. Nós temos peso dos dois lados da equação. A gente pode cortar. Passa dividindo peso por peso, dá 1. A gente corta. E aí o que sobra? O coeficiente estático ele é igual a seno de θ sobre o cosseno de θ. E alguém sabe quanto vale o seno dividido por cosseno? Vocês diriam isso com integral. É a tangente, né? Muito bem, olha só, escutei a voz de Júlia. Muito bem, Júlia. Gostei da aula de hoje, olha só, escutei a voz primeiro da Natália e agora da Júlia, que coisa boa. Então, o coeficiente estático vai ser a tangente de θ. Ó, que bonito. Qual o ângulo máximo, então? A gente não quer saber a tangente do ângulo, nós queremos o ângulo. Bom, o ângulo máximo vai ser aquele que a tangente dele é igual ao coeficiente estático. Olha que legal. Por exemplo, vamos supor que o ângulo máximo, estou supondo aqui tá uma situação, vamos supor que deu 45 graus. Ou seja, se você inclina mais que 45, cai. Menos que 45, não cai. Beleza? Vamos supor que numa certa situação o valor era esse. Então, para isso acontecer, né, para a gente atingir esse ângulo máximo de 45, o coeficiente estático tem que ser igual a tangente de 45 graus. Certo? E tangente de 45 graus vale quanto? Ok? Tangente de 45? Ninguém não? 1. 1. Então o coeficiente estático tem que valer 1. Ó que bonito. Se você tiver uma superfície que tem coeficiente estático igual a 1, o máximo ângulo é 45. Sacou? Bom, então o plano inclinado com atrito, que a gente precisa saber isso daí. E aí você sabe que as questões, elas sempre vão inventar moda, né? A gente vai bagunçar isso daqui para tentar dificultar, né? Aí pode aparecer coisas assim também, ó, de vez em quando, no plano inclinado, quer ver? Vou apagar essas coisas aqui. Aí pode ter uma questão assim também, ó. Tem uma corda que passa aqui numa roldana, aí essa corda pendura em outro bloco, certo? Pode ou não ter atrito. Ô, Pode. Fabrício, Fala, queridão. você pode só explicar uma coisa do porquê que o coeficiente de atrito estático é igual a seno de θ sobre cosseno? Ah, claro, isso veio dessa equação aqui, ó. Que veio, né, do fato do Px ser igual à força de atrito estático máximo. Então, quando a gente tem essa equação aqui, olha só, eu tenho peso dos dois lados da equação. Então, eu posso passar um dividindo, né, e peso por peso dá 1. Então, eu posso cortar aqui, ó, peso com peso. E essa simplificação matemática tem um significado físico importante.
Olha que legal isso na prática. Não depende do peso. Lembra da experiência que eu falei? Você pega uma régua e coloca uma borracha? Se você colocar 2 borrachas, uma em cima da outra, 3 borrachas, uma borracha de 10 quilogramas, não interessa. A inclinação é a mesma. A inclinação máxima, né? Então, o que eu fiz? Ó, peguei esse cara aqui, esse cosseno aqui, e passei ele dividindo. Então, ficou o coeficiente estático igual a seno sobre o cosseno. Entendeu? Eu não lembro quem é que tinha perguntado isso. Você entendeu aí, meu querido? Entendi, Fabrício. É o Tomás. Então tá. Então, beleza. Bom, vamos pegar aqui, né, a lista para a gente começar a corrigir. A gente não tem muito tempo não, mas ainda tem o terceiro horário. Ô, Fabrício. Oi. Mas eu só ia comentar então, tipo, como que isso pode aparecer quando você começou a falar ali da corda? Ah, tá. Pode aparecer situações como essa daqui, né? Nós temos 2 blocos, um preso ao outro, né? E como é que fica essa análise, professor? Isso aqui a gente já sabe fazer, né? Isso aqui é uma mistura desse tipo de questão aqui, ó. Lembra esse tipo de questão aqui? Nós já fizemos, ó. Você tem um bloco, aí vem uma cordinha aqui e prende em outro, né? Nós já resolvemos exemplos como esse. Então é uma mistura dos dois, né? Plano inclinado com esse esquema aqui de um bloco preso no outro através de uma corda. Bom, como é que é feita a análise aqui? Primeiro passo sempre, qual que é? Desenhar as forças. Você tem peso do bloco A, você tem também peso do bloco B. Você tem tensão, que sempre são iguais, né, em todos os pontos da corda, se a corda é ideal. E você tem a normal. Essas são as forças que atuam. Só tem essas. Aí, você sabe da historinha. Nós temos que decompor aqui o peso, né, com Px e Py. Beleza? E aí, ó, o Px, ele faz o bloco rosa, né, descer o plano inclinado. Enquanto que o PB, o peso do bloco branco ali, tenta fazer com que o sistema se mova no sentido contrário. Então, você tem essa briga aí com Px e Pb. Se Pb for maior do que Px, aí o bloco rosa sobe e o bloco branco desce. Se o Px for maior do que Pb, é o contrário. O rosa escorrega e o branco sobe. Tá? E aí você joga na segunda lei de Newton para você calcular a aceleração. Aí depende do que a questão quer. Nós vamos dar exemplos como esse daqui nas listas. Beleza?